E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, hoje nós veremos coisas que devem e que não se deve fazer no GitHub. Ou seja, eu vou tentar mostrar aqui como usar o GitHub da melhor forma e principalmente mostrar as coisas que não se deve fazer no GitHub. Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar o repositório. Para isso, a gente vem aqui, clica no íconezinho de mais e em New Repository e eu vou chamar de GitHub Tutorial. Uma coisa importante aqui, você adicionar um README para o seu projeto. É sempre importante ter um README. E você escolher aqui em Git ignore qual a linguagem que você vai trabalhar, porque ele vai criar um arquivo .git ignore e isso é importante. E nós veremos daqui a pouquinho quais arquivos que não devem ser versionados. Se você quiser, você pode escolher uma licença também, mas nesse caso aqui eu não vou colocar. E eu coloquei aqui no lugar errado. Na verdade é o nome do repositório aqui e aqui é a descrição. Vou colocar essa descrição aqui. Bom, depois é só clicar em Create Repository e clonar o repositório. Para eu clonar, eu clico aqui em Code e a primeira opção, a mais simples, é o HTTPS. Então eu clico aqui para HTTPS, vou vir aqui na minha pasta, vou colocar aqui uma pasta temporária e vou digitar git clone e o endereço do repositório. Eu particularmente não gosto muito de HTTPS porque toda vez que você der git push, você tem que informar o username e a senha. Então, vamos ver como que a gente faz isso via SSH, porque aí você não precisa ficar informando senha toda hora. Então eu vou deletar a pasta aqui e clonar novamente via SSH. Só que antes eu vou mostrar como gerar chave SSH na sua máquina, no meu caso aqui usando o Linux. Então nós temos esse link aqui da documentação, gerando uma nova chave SSH e adicionando ao agente SSH. Estou usando o Linux. Eu simplesmente clico aqui, eu vou copiar esse pedaço aqui e vou colocar o meu e-mail, ssh-keijin-t ed 25519-c maiúsculo, e aí eu coloco meu e-mail. Daí aqui é o seguinte, se eu olhar aqui na minha pasta, L, e eu vou entrar aqui nessa pasta SSH, eu já tenho um arquivo chamado id ed25559. Então eu vou criar com outro nome. Eu vou colocar GitHub tutorial. Daí eu aperto Enter, Enter e acabou. O próximo comando é esse daqui. Então eu vou simplesmente copiar aqui, até para não digitar errado, colar, pronto, está resolvido. E o próximo é esse daqui. Só que aqui no final, se a gente olhar aqui, ele acabou criando dentro da pasta que eu estou. Então eu vou ter que fazer apenas ls, porque ele ficou nessa pasta aqui. E aqui eu tenho que informar o nome deste arquivo aqui, porque a gente não está usando o nome padrão, está usando um diferente. Então, ok, apertei o Enter. Só que aqui ele está dizendo que o arquivo está no lugar errado, então vamos arrumar isso daqui. Move, GitHub tutorial com asterisco para pegar os dois arquivos e colocar em .ssh. Prontinho, agora ele deu certo, porque ele já está na pasta correta. Agora, a gente não precisa fazer essa parte aqui, isso aqui seria um outro assunto que não é necessário para nós no momento. Só que aqui, ó, como adicionar uma nova chave SSH à sua conta do GitHub. Clicando aqui, ele vai dizer para você fazer o seguinte. Basicamente, eu vou vir aqui no meu GitHub, clicar aqui e Settings. Daí eu clico aqui em SSH, NGPG Keys, clico aqui em New SSH, vou chamar de GitHub Tutorial. E aqui eu faço, vou fechar aqui, cat ssh github tutorial.pub, que é a chave pública que a gente tem que passar. Example.com. Ele pede para eu confirmar com a minha senha. E prontinho, aqui está a chave. Daí agora sim eu posso voltar no repositório
e fazer o clone via SSH. Então eu estou aqui na pasta do projeto e faço git clone com SSH e teoricamente ele funcionou, está aqui a nossa pasta, deu tudo certo. Tem uma coisa aqui que eu vou mostrar, mas eu não vou fazer, que é como criar o projeto e depois adicionar esse projeto em um repositório já existente. Basicamente você vai digitar git remote add origin e o endereço do seu repositório, e aí você vai pegar a sua pasta local e subir ele para o seu GitHub. Agora eu vou entrar na pasta aqui, e o que nós veremos agora são as coisas que deve ter no seu repositório. Então a primeira coisa mais importante que a gente tem que ter é um readme.md. Se a gente abrir aqui o projeto, a gente já tem um readme.md, só que aqui eu vou colocar as instruções de como deve ser o readme. Então a primeira coisa que nós devemos ter é nome do projeto, o que ele faz, então aqui estão as instruções do que esse projeto faz, quais as tecnologias que foram utilizadas, então aqui estão as tecnologias Python, Django e Vue.js. Se você tiver documentação, você informa o link para documentação também. Aqui como rodar o projeto na sua máquina, então aqui estão as instruções e aqui os comandos sobre como rodar o projeto, como rodar a parte do front-end também. E se você quiser, você pode colocar coisas como licença, contribuição e releases. Por exemplo, versão 001, 002 e assim por diante. Então agora eu vou criar no back-end um projeto em Django como exemplo para a gente ver como trabalhar com isso daqui. Então, Python -m venv.venv, que é o nome que eu gosto de chamar minha virtual env. Como eu estou no Linux, source.venv/bin/activate. Pronto, agora nossa virtual env está ativa. Daí eu faço pip install Django e Django admin start project. Vou chamar de backend e colocar um ponto aqui no final. Prontinho, é isso, basicamente. Então nós temos aqui a pasta backend. Agora eu vou criar o front-end. Basicamente você vai fazer npm install -g @vue/cli. Só que eu não vou fazer porque eu já fiz isso antes. E depois a gente faz vue create e eu vou chamar de front-end. Vou escolher aqui a primeira opção, que é o Vue 3 como default, e deixar ele fazer a instalação. Prontinho, está instalado. Daí tem as instruções aqui para você entrar na pasta de front-end e rodar o npm run server. Só que antes disso, ainda falando sobre as coisas que deve ter no seu repositório, a gente deve ter um arquivo requirements.txt para as dependências do Python. Então se eu fizer pip freeze, eu consigo ver a versão do Django. Então eu vou fazer toad requirements.txt e vou colocar o Django lá dentro. Então aqui está. E também devemos ter o package.json, só que o package.json ele já está aqui na pasta do front-end, já foi colocado automaticamente. Agora vamos falar sobre as coisas que não se deve ter no GitHub. Primeiro, não deve ter secret key, nenhuma senha e nenhum dado sensíveis. Então vamos clicar aqui em backend, settings.py e vamos tirar a secret key daqui. Vou deixar ela vazia por enquanto. Depois eu tenho um vídeo falando sobre Python Decouple, procurem aí, dê uma olhadinha sobre Python Decouple, que é o que a gente usaria aqui para não deixar a secret key exposta. Se você tiver alguma senha de e-mail, alguma informação que você deleta, você não deve versionar. Daí, mais coisas que não se deve versionar. Não se deve versionar banco de dados, principalmente o arquivo SQLite. Documentos, PDF, isso também não se deve ser versionado, a não ser que faça parte estrita do código do seu projeto. Variáveis de ambiente, virtual env, configurações de editor de texto ou IDE e principalmente o Node Modules também para as coisas do front-end. Então aqui no .git ignore, que a gente já tem na pasta principal do projeto, que isso aqui a gente fez lá pelo GitHub e ele colocou várias coisas de Python aqui. Então aqui principalmente os arquivos de variável de ambiente, que não devem ser versionados. Então tudo isso aqui deve estar escrito no seu git ignore. E aqui não tem *SQLite e SQLite 3. .ds store também tem que ter. Media barra
static files .idea.ipynb, que são os arquivos do Jupyter Notebook, a não ser que você queira realmente versionar eles. .vs Code, para você não versionar configurações do VS Code, e *.cast. Como eu já falei, o Node Moduly, que na verdade já está aqui no front-end, .gitignore, já tem o Node Moduly, e o /dist, que também não deve ser versionado. Então é isso. Já está tudo salvo. Vamos fazer aqui git status. Eu vou usar o git cola, porque daí eu vejo mais detalhadamente. Então aqui não estou vendo nenhum arquivo estranho de alguma coisa que não deve ser versionada. Tá tudo ok. Então git add ponto git commit -m adiciona back-end e front-end e git push. Daí se a gente olhar aqui no repositório, prontinho, então está tudo devidamente configurado no GitHub e eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa um like no vídeo aí, se inscreva no canal, valeu, um abraço e até a próxima.